Como disse o Augusto Nunes, o João Amoedo é um nada. É um nada. Eu não estou falando sobre vida pessoal, não tem nada a ver com a vida pessoal dele, não desejo nada para ele, né? Mas ele resolveu ser político. E aí realmente ele é um nada. Ele só não é totalmente irrelevante porque ele é um símbolo bastante eloquente do que tem de pior no Brasil. Então, eu vou reformular dizendo: o João Amoedo simboliza o que há de pior no Brasil. É pior que o PT. Eu vou ousar dizer. É pior que o PT. Porque o PT é aquele bando de parasita, né? E está na cara que é parasita. Você olha para o Lula e sabe, né, que é um parasita. Eles todos têm ali aquela indumentária. O João Amoedo é pior porque ele vem com o discurso, ele usou o que a sociedade lhe deu de preparo intelectual e de referências morais, ele usou em benefício próprio. Ele usou tudo isso para o seu egoísmo, para alimentar o seu egoísmo insaciável. Porque uma pessoa assim, perdida desse jeito em relação aos seus propósitos, é uma pessoa insaciável. Insaciável, nada vai lhe satisfazer. Ela está inteiramente perdida dos seus propósitos. A ponto de achar que, tendo ficado rico com os seus negócios, imagino que legitimamente, poderia brincar de ter poder. E é absolutamente isso que resume esse João Amoedo. Tanto que ele se apresentou como um outsider, como um homem educado, com propósitos liberais, ascendeu um governo com propósitos liberais. Eu estou usando aqui só uma mínima demarcação para dizer uma administração contra a burocracia, a favor da liberdade econômica, com venda de ativos, com uma racionalização de responsabilidade fiscal. O João Amoedo sabe muito bem. Quer dizer, ele acha que sabe, ele deve ser um repetidor, ele deve ser uma decoreba ambulante. Mas era esse o texto, era esse o discurso. E ele, vendo isso acontecer na frente dele, no país que ele diz ser o país dele, ele simplesmente se torna como é que se diz, uma tentativa de algoz. O João Amoedo, né, que essa pessoinha também, esse homenzinho, em termos políticos, ele representou a pior caricatura nos últimos tempos, que é aquele cara cínico, que renega tudo aquilo que dizia pregar, virou um Ciro Gomes, virou um franco-atirador qualquer da política brasileira. Pode ser do PSOL, pode ser do PDT, pode ser um Randolph, qualquer coisa. Um sujeito que vinha com aquela embalagem. Ele virou isso porque ele não tem interesse em ajudar o país. Se ele tivesse, ele tinha convergido com o que era convergente, né, em relação às ideias dele, e feito as críticas. Ele mostrou não ter essa honestidade, mostrou ser desonesto intelectualmente, e ele é parecido com aqueles outros que prestaram muito mais serviços do que ele nessa área de política econômica e que seguiram exatamente esse mesmo caminho. Não querem mais, querem seguir o que o consórcio está falando, que consegue uma materinha aqui, outra ali, aparece na televisão, etc. e tal, né? Mantém ali a sua fachada, porque o boi já está na sombra, e entra no esquema. Quem é que vai me ajudar? Tipo um João Dória, um arrivista, um egoísta, alguém que, inclusive, já saiu da vida pública e voltou para a privada, que é o seu lugar, de onde ele nunca deveria ter saído. Então, esses são os piores brasileiros. Esses são aqueles que, de fato, não têm espírito público nenhum, não entenderam, né, as coisas boas que o destino, a vida, a sociedade lhe deu, querem usar para o seu próprio egoísmo, que é uma representação de toda essa porcaria que está aí. E os brasileiros que estão nas ruas são aqueles que têm algo que o João Amoedo nunca vai entender o que se chama dignidade, que muitas vezes é a necessidade, muitas vezes é o sofrimento, muitas vezes são os desafios da vida que trazem, que forjam a dignidade. Esses aí não têm, e por isso que eles acham que vai ser facinho amassar essas pessoas que não querem aceitar a tramóia. Mas eu tenho a forte impressão de que isso não vai ser fácil, não.